Bom dia! Estamos de volta com o nosso Devocional Florescer, número 145, lidando com as emoções à luz da Bíblia. E nós temos hoje um dia de sol, vai estar bem quente, diz a minha amiga, que 30 graus. Então, que estejamos hoje aproveitando esse dia na presença do nosso Deus, lembrando da sua majestade, da sua glória, da sua soberania, do seu cuidado, da sua proteção. Que seja um dia onde a gratidão seja o nosso alimento neste dia. Hoje nós vamos continuar então falando a respeito de como lidar com algumas emoções, com algumas atitudes, alguns sentimentos, ações e reações à luz da palavra de Deus. A Bíblia nos diz que o homem é escravo daquilo que o domina, diz lá em 2 Pedro 2,19. Prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção. Porque de quem alguém é vencido, de tal faz também escravo. Todo homem é escravo daquilo que o domina. Há pessoas que estão dominadas por mágoas, pelo rancor, pelas carências, pelas lembranças do passado, por irritações e ofensas. Se nós não lidarmos corretamente com aquilo que nos irrita, com aquilo que nos ofende, nós poderemos logo sermos escravos da fúria, da raiva, do ódio, da agressividade. A irritação, ela já é um sintoma de descontrole emocional. Então, hoje e amanhã nós vamos estar meditando a respeito de como nós podemos reagir positivamente a irritações e a ofensas. Então, nosso tema de hoje e o nosso tema de amanhã é como reagir positivamente às irritações e às ofensas. Primeiro, nós vamos então definir o que é irritação. A palavra irritado, ela vem do latim irritados, que pode significar enfurecido, provocado ou demonstração de raiva contida, ou também ação ou efeito de se irritar, de perder a paciência, de se encher de raiva, indignar-se. E toda essa carga está por detrás das irritações. E ainda a irritação frequentemente ela mascara uma frustração pela incapacidade de controlar situações ou pessoas. Mas como nós podemos, então, transformar as irritações e as ofensas que chegam a nós, como nós podemos transformar isso em motivação espiritual? Então, a primeira coisa que nós precisamos para fazer com que isso se torne, na verdade, uma motivação para as nossas mudanças, né? Porque nós estamos aqui trabalhando as emoções à luz da palavra de Deus, nós precisamos entender que as nossas emoções, elas são sinalizações de Deus de que algo está errado, quando elas são negativas, né? Algo não está acontecendo da forma, o processo não está andando de maturidade, né? De equilíbrio emocional, então não está indo corretamente, não está correndo corretamente. Elas são sintomas, então elas são sinalizações de Deus de que algo ainda está errado, não está maduro dentro de nós. Então, como nós podemos transformar essas irritações, essas ofensas como motivação espiritual para nós continuarmos, não desistirmos? Então, a primeira coisa que nós precisamos é descobrir qual é o propósito de Deus ao permitir irritações e ofensas em nossas vidas. De novo,
Precisamos descobrir qual o propósito de Deus ao permitir irritações e ofensas em nossa vida. Então, vou te dar primeira descoberta, né? O primeiro item. Primeira coisa é o de nos dar, Deus está nos dando a oportunidade de nos assemelharmos mais e mais a seu Filho, Jesus Cristo. Primeiro item, irritações e ofensas têm um propósito, têm uma motivação espiritual. Primeira delas é de nos dar uma oportunidade de nos assemelharmos mais a seu Filho, Jesus Cristo. Em Romanos 8, versículos 28 e 29, está declarado, então, claramente isso, está definido claramente isso, está dito aqui. E sabemos que todas as coisas, incluindo as irritações e as ofensas dos outros, contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto, porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho. Então, este é o propósito das irritações e das ofensas. Conforme. Vamos ver o que significa conforme. Conforme significa a mesma forma, semelhante, idêntico. Tudo aquilo que Jesus é precisa existir em nós. E Deus não desperdiça nada, nem mesmo as irritações e as ofensas. O segundo propósito é que cada irritação que eu sofro representa um objetivo fundamental de Deus para a minha vida. Vamos lá. O segundo propósito é que cada irritação que eu sofro representa um objetivo fundamental de Deus para a minha vida. Então, vamos ver quais são esses objetivos. Então, primeiro nós vamos na motivação espiritual, que são duas. A segunda, nós vamos então estar falando a respeito de qual é o objetivo. Então, primeiro, as irritações que passam nos controlar indicam, então, uma responsabilidade correspondente que eu preciso assumir. Vamos lá de novo. As irritações que posso controlar, as irritações que eu posso controlar, indicam, então, uma responsabilidade correspondente que eu preciso assumir. Exemplo, se uma porta está rangendo e isso está me irritando, isso é uma responsabilidade que eu posso assumir, né? Se a minha gaveta está aberta e ela está há muito tempo aberta e eu tropeço nela, isso me irrita. Mas essa irritação, eu tenho responsabilidade, eu tenho controle, eu posso fechar a gaveta. Então, algumas irritações, quando estão no nosso controle, nós podemos eliminar elas, certo? Agora, as irritações sobre as quais nós não temos controle são a forma de Deus abrir avenidas de comunicação com os outros, aumentando então a nossa sensibilidade às necessidades das pessoas e formando assim certas qualidades de Jesus Cristo em minha vida. Então, olha o objetivo. Existem irritações que estão sobre o meu controle e sobre a minha responsabilidade. Mas aquelas que eu não consigo controlar, que não estão na minha responsabilidade, estão abrindo então uma oportunidade de comunicação, aumentando então a nossa sensibilidade à necessidade de outra pessoa. E assim, quando nós atendemos a necessidade dessa pessoa, as nossas qualidades semelhantes a Jesus, então elas florescem. Há 3 principais fontes de irritações com as quais nós não temos controle. Então, vamos falar dela. Primeira fonte são as pessoas, são os traços de personalidade das pessoas, as atitudes
contraditórias das pessoas, as palavras, as ações do outro são, em potencial, uma fonte constante de irritação. A segunda fonte de irritação é o meio ambiente. As pressões, os elementos naturais são também, em potencial, a segunda fonte de irritação. Tem pessoa que fica irritada com o calor. Tem pessoas que se irritam com o frio. Então, o meio ambiente também provoca irritações. A terceira fonte de irritação somos nós mesmos, né? As nossas frustrações com as nossas próprias deficiências, nossas fraquezas, nossos defeitos físicos, nossas aptidões limitadas, doenças e fracassos são também, em potencial, a terceira fonte de irritação. Então, temos 3 fontes de irritação: pessoas, meio ambiente e também nós mesmos. Mas até que ponto Deus está envolvido nessas fontes de irritação? Minha pergunta. 100% envolvido. A primeira condição para mudar essas irritações é um relacionamento pessoal de amor com Deus, honesto, sincero, íntimo, pessoal, de amor e confiança. Nós temos um mandamento central: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. A irritação também é um sinal, uma sinalização de Deus mostrando que nós estamos errando. Então, este mandamento central. As irritações nos mostram que quando está relacionado a pessoas, a nós mesmos, é porque está faltando um amor, está faltando o desenvolvimento, a frutificação do amor no relacionamento com Deus, no relacionamento conosco mesmo e no relacionamento com o outro. A irritação é um sintoma de que nós não estamos acertando o alvo do mandamento central do cristianismo. Outra coisa importante é a submissão que nós precisamos ter a Deus para que Ele cumpra os seus propósitos na nossa vida por meio das irritações. Então, se elas chegaram, irritações e ofensas, nós precisamos nos submeter a Deus para entender o que Deus está querendo, então, que propósito Deus está querendo firmar em nossas vidas. Outra coisa importante, o número, a intensidade, a duração das irritações na vida de um cristão em desenvolvimento revela a proporção do trabalho inacabado que Deus precisa fazer na vida deste cristão, a fim, então, de completar a sua imagem, restaurar o que foi quebrado, danificado por causa do pecado. Então, o número, a intensidade e a duração das nossas irritações revelam, então, a proporção do trabalho inacabado que Deus precisa fazer na vida deste cristão, a fim de, então, completar a sua imagem. Amanhã, nós continuaremos, então, este devocional de como reagir positivamente às irritações e ofensas que Deus permite chegar em nossa vida. Então, amanhã nós vamos saber como nós devemos, então, reagir da forma correta e que, então, chegue ao propósito que Deus tem para a nossa vida. Que Deus abençoe você e até amanhã com o nosso devocional Florescer.